nós tivemos a prisão do general Braga Neto. Nesta prisão do general Braga Neto, ele foi preso, segundo os jornais, eu estou reproduzindo o que eu li ontem e hoje nos jornais, se deu porque o coronel Cid, numa delação premiada, teria dito que, enfim, haveria possibilidade, não tem as palavras, de que teria, enfim, havido alguns atos que poderiam justificar, como, por exemplo, um eventual financiamento que ele não sabia de quanto era, do agro, que também já desmentiu. E por essa razão, pela delação premiada e por ele ter conversado com o pai do coronel, ele foi preso sob obstrução. Há uma decisão do Supremo Tribunal de 2019, Supremo Tribunal Federal, e relatoria do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, muitos livros escritos juntos, que diz o seguinte: não pode haver prisão baseada em delação premiada. Por uma razão muito simples. Na delação premiada, para o cidadão obter aquilo que ele pretende, que é a liberdade, ele fala aquilo que aqueles que estão inquirindo querem que ele fale. Por essa razão, a decisão do Supremo é de que, em base da delação premiada, não pode haver prisão. E creio eu que a lei, não tenho certeza se é esse número, 3.964, do Congresso Nacional também, feita em função da Lava Jato, em que foram anuladas por pressão as delações premiadas, dizia que por força de delação premiada não pode haver prisão. Então, de rigor, nós tivemos uma prisão contra a jurisprudência do Supremo, segundo o que eu li nos jornais, e uma prisão contra a própria legislação que proíbe, porque aquele que quer ficar solto de uma prisão, ser liberado de uma prisão, ele, pelas pressões psicológicas, etc., termina sendo encaminhado para, enfim, fazer uma série de afirmações, o que levou, por causa da Lava Jato, a eliminação daquelas delações, e quase todos aqueles que se confessaram corruptores foram perdoados. Um editorialista do Estado de São Paulo, um grande editorialista, Nicolau Cavalcante, escreve na segunda-feira que a decisão de prender com base na delação premiada do coronel Cid é algo que fere a própria jurisprudência e a lei do Supremo. A jurisprudência do Supremo e a lei do Congresso Nacional. De tal maneira que o que eu estou trazendo, eu sou apenas um professor de direito e um advogado. Nunca tive cargo público nenhum. A vida inteira só quis ser advogado e professor universitário. Eu só interpreto leis, constituições, porque a minha área é até algum titular de direito constitucional. É o direito constitucional. Então, a meu ver, efetivamente, com base numa delação premiada contra a jurisprudência do próprio Gilmar Mendes, pelo que eu li nos jornais, e contra a própria legislação que proíbe prisão preventiva, eu tenho a impressão que o Supremo não só não considerou a lei do Congresso, como não considerou também a jurisprudência. Não entro no mérito, não sei exatamente o que é que eles teriam conversado, etc. Mas o que foi veiculado pelos jornais demonstra de que é uma mera presunção. E aquele grande desembargador, também um grande jurista, Mairovitch, declarou que ele foi preso com base exclusivamente em presunções, sem provas cabais. O que eu tenho sentido, e agora a última parte que eu queria trazer aos senhores, é o seguinte: durante a Constituição, quando nós vimos um regime de exceção, estava se fazendo toda a proteção. O artigo 5º, quase que metade do artigo 5º, é a garantia do cidadão
perante o poder público, para não serem presos, para não serem, a fim de ter todos os tipos de garantia possível para exercer a cidadania numa democracia com liberdade. Tenho a impressão que ultimamente nós estamos tendo no Brasil uma fantástica banalização das prisões. Tudo leva à prisão provisória, tudo leva à prisão preventiva. E tem diversos aspectos negativos. Primeiro, fragiliza a democracia. Segundo, fragiliza o espírito da Constituição, que foi garantir ao cidadão contra qualquer arbitrariedade do Estado. Terceiro, faz com que parte da população, como diz o Estado de São Paulo, de segunda-feira, vá ficando gradativamente contra o Supremo, que apesar de constituído de grandes juristas e pessoas que eu respeito, a maioria deles tendo eu livros escritos com ele, com essa admiração permanente, a população vai ficando com essa banalização de que qualquer suspeita leva à prisão, se leva a considerar que o cidadão tem que ser encarcerado. Lembrando que o atentado violento ao Estado de Direito e golpe de Estado pressupõe o início de um atentado. E sem Forças Armadas não poderia haver. De rigor, se houve este plano que se foi produzido na delação premiada, esse plano de 3, 4 ou 5 cidadãos, jamais as Forças Armadas entrariam, segundo a minha experiência de professor da escola. E mais do que isso, tanto é verdade que não houve uma tentativa, e só 2 anos depois se soube que eles tinham trocado telefonemas a respeito disso. Então me parece uma questão assim de extrema gravidade, porque é um general de exército que foi preso por presunções suspeitas baseadas numa delação premiada, e é um momento de refletirmos bem se é esse o país que nós queremos, se é essa democracia que nós queremos. O que eu posso dizer com toda tranquilidade, com 33 anos de lições sobre direito constitucional e conjuntura, que nunca houve risco de golpe de Estado no Brasil, eu continuo afirmando que tinha absoluta certeza que aqueles coronéis que ouviram as minhas modestas aulas de direito constitucional jamais entrariam. E não tenho certeza. Eu não sei se ele fez o curso, o coronel Cid, porque eu tinha 130 e poucos coronéis, evidentemente, não se conhece o nome de todos, mas eu tenho certeza absoluta que as Forças Armadas, os altos comandos, por aquilo que eu sentia nas respostas daqueles coronéis, capitães de mar e guerra, coronéis da aeronáutica, que eu sempre tinha 2, ou 1 ou 2 capitães de mar e guerra, 1 ou 2 coronéis da aeronáutica, eles jamais fariam. Tanto é que não houve nem tentativa, que só se soube dessas pela delação premiada. Durante 2 anos, nunca se teve a percepção de que poderia ter havido alguma coisa. E se realmente se pensou num plano absolutamente inviável, porque, como disse o presidente Michel Temer, sem Forças Armadas não há em nenhum lugar do mundo um golpe de Estado.